dizer cocoricó, cocorocó, cocorocó. Quem inventou a nossa língua, hein? Oi, galera! Tudo bom? Como que vocês estão? Segunda-feira chegou e eu estou aqui, super ansioso porque eu quero trazer novidades para vocês. Bom, eu estou aqui no meu acervo de livros, na minha pequena biblioteca, separando os dicionários. Na aula de hoje nós vamos precisar deles, e eles são muito importantes. Bom, se vocês têm dicionários aí, separem aí, porque hoje nós vamos descobrir como mexer um pouquinho melhor neles, certo? Bom, enquanto isso, sejam muito bem-vindos à nossa videoaula de língua portuguesa. Hoje vou compartilhar com vocês a nossa aula e está aí na tela de vocês a nossa videoaula de língua portuguesa. Vamos lá? Estamos chegando na nossa última semana com o livro, porque na próxima semana vão ter novidades, viu? A gente vai ter um super aulão de tudo que nós já vimos até agora. Eu chamo de semestrão, porque nós vamos rever tudo que nós já vimos, hein? Mas enquanto isso, vamos que vamos para esta semana. Como eu sempre digo, eu daqui, vocês daí. Vamos lá então? Hoje nós vamos utilizar as páginas de 50 até 53, tá certo? Vamos lá então, abram o livro de vocês, o livro azul de língua portuguesa. E vamos começar com gramática. Porque olhem só, meus amores, nós vamos falar sobre frase. Nas semanas anteriores, nós já vimos um pouquinho sobre as frases e a importância dos espaços entre as palavras. E elas são fundamentais porque afinal de contas, a palavra escrita tem mãos dadas, mas na frase as palavras são separadas. Lembram quando eu lia para vocês? Se a gente voltar a algumas aulas anteriores, vocês vão ver que se eu ler tudo correndo, dá a impressão que é uma coisa só. Então, por isso que tem as pausas, aquele espacinho entre as palavras, que é como se fosse uma respiração. Pois bem, meus amores, vamos falar então um pouquinho? Olhem só, vocês estão vendo aí uma charge, uma tirinha, tá? Do Calvin e do Haroldo, tá? Que diz o seguinte: por que o gelo boia? Porque sente frio. O gelo quer se aquecer, então vai para a superfície do líquido para ficar mais perto do sol. Isso é verdade? Pesquise e descubra. Eu devia ter pesquisado antes. Vá lá. Você pode aprender muito falando comigo. Eu acabei de interpretar um pedacinho dessa charge aqui, dessa tirinha para vocês. Bom, aí na página 50, eu digo para vocês que é a conversa do Calvin com o pai dele, certo? Mas eu achei que tá meio irônico esse pai, né? Ele tá meio debochado, tirando sarro do filho. Afinal de contas, nós crianças não sabemos tudo, não é verdade? Vocês sabem tudo? O Calvin também não sabe, então ele precisa de ajuda sempre de uma pessoa que saiba um pouquinho a mais do que ele. Bom, meus amores, olha o que nós vamos fazer. Nós vamos ter que localizar colocando os números 1, 2 ou 3. 1 para as perguntas de Calvin, que Calvin faz ao pai dele. Vamos colocar o número 2 para as respostas do pai de Calvin. E 3 para a frase em que Calvin parece irritado. Tá? Vocês vão ver qual será a frase que ele parecia irritado. Tá certo? Bom, quando ele começa lá. Por que o gelo boia? Isso é uma pergunta do Calvin que ele faz para o pai ou é uma resposta? É uma pergunta. Então coloquem número 1. É uma pergunta de Calvin faz ao pai. Ali no segundo quadrinho mostra o pai dele respondendo o seguinte: porque sente frio. O gelo quer se aquecer, então vai para a superfície do líquido para ficar mais perto do sol. Essa então é a resposta do pai do Calvin, certo? Então vamos colocar número 2. Olha o Calvin ali na dúvida. Mas isso é verdade? Bom, se é uma dúvida aí é do Calvin, ele está ali, né? Então é uma pergunta, né? Para o Calvin faz ao pai. O pai responde: pesquise e descubra. Lembra? Quem procura acha? É quase isso que o pai dele está dizendo. Bom, aí ele fica indignado. Eu devia ter pesquisado antes mesmo. Ele ficou indignado. Parece que ele está o quê?
irritado. Então, nesse caso, nós vamos colocar a frase em que Calvin parece irritado como número 3. E por último, você pode aprender muito falando comigo. Será que ele aprendeu mesmo alguma coisa falando com o pai? Ou o pai dele, que foi inteligente, provocou ele a ir a pesquisar mais? Ah, eu acho que foi isso que aconteceu. Então vamos colocar o número 2 ali. Feito isso, olhem só, meus amores. Frase, para que vocês nunca se esqueçam, é um conjunto, tá, de palavras organizadas que apresentam uma ideia com sentido completo. Por exemplo, nós temos frase declarativa que dá uma informação. Olha alguns exemplos depois que eu já vou trazer para vocês. A declarativa, né, que traz uma informação e pode ser afirmativa. Eu gosto de estudar. Ou ela pode ser negativa. Eu não gosto de estudar. Então, vejam vocês, quando ela é declarativa, ela está trazendo uma informação para vocês. Então, o que é essa informação? Neste caso, é sobre o estudo. Se ela é afirmativa, ele diz que gosta de estudar. Agora, se é negativa, ele diz que não gosta de estudar. Então, a palavra não, que eu deixei em vermelho para vocês ali, em destaque, para vocês perceberem que ali é uma frase negativa. Mas tem outros exemplos também para vocês. Por exemplo, uma frase exclamativa. Ela expressa sentimentos, sensações, emoções, alegria, surpresa, admiração, empolgação. Isso que é uma frase exclamativa, lembra? Olhem só então um exemplo. Eu odeio pesquisar. Nossa, ele está demonstrando uma empolgação ou não, uma surpresa, uma sensação, uma emoção dele, né? Ou uma frase interrogativa. Expressa sentimentos, sensações, emoções. Olha só, a interrogativa, ela pode, por exemplo, ela traz uma pergunta para vocês na interrogativa, tá? Por exemplo, ali, você gosta de estudar? Olha só, então tem essa diferença na exclamativa. Quando eu digo, eu gosto de estudar, eu odeio pesquisar, eu trago uma ênfase. Por isso que ela vai terminar com exclamação. Agora, quando eu tenho uma interrogativa, eu tenho uma dúvida, eu tenho uma questão a ser resolvida, né? Ela também pode expressar algumas coisas, mas principalmente dúvida. Por isso que é uma interrogação. Você gosta de estudar? Aliás, vocês aí gostam de estudar? É uma pergunta, hein? Vamos lá? Complete as frases com as palavras do quadro. Tá? Então, nós temos um quadro ali que tem algumas palavras. Está escrito brincar, curiosas, espinafre, Mariana e Pedro. Nós vamos completar as frases a seguir pensando nestas palavras que estão listadas aí no quadro abaixo para vocês, tá certo? Então, letra A. Chegou em casa. Quem chegou em casa? Brincar chegou em casa? Curiosas chegou em casa? Espinafre chegou em casa? Mariana, Pedro chegaram em casa? Então, vocês podem optar ali, né? Podem, portanto, Mariana ou podem pôr o Pedro. Chegou em casa? Neste caso, é uma frase interrogativa, porque é uma pergunta, tá? Então, vocês vão colocar ali Mariana ou o Pedro. Feito isso, vamos para a letra B. O menino gosta de... na neve. O que o menino gosta de fazer na neve? Ele gosta de brincar na neve? Ele gosta de curiosas na neve? Ele gosta de espinafre na neve? Ele gosta de Mariana e Pedro na neve? Ah, eu acho que ele gosta de brincar na neve. Letra C. Opa, a gente já viu que tem uma interrogação ali. Certamente, mais uma frase interrogativa. Vamos ver? As crianças são brincar? As crianças são curiosas? As crianças são espinafre? As crianças são Mariana e Pedro? Claro, as crianças são curiosas. E a letra D? Eu quero comer. Eu quero comer brincar? Eu quero comer curiosas? Eu quero comer espinafre? Ou eu quero comer as crianças ali, Pedro e Mariana? Ah, certamente eu quero comer espinafre. Tá certo? Ah, temos mais uma. A letra E. Está usando tênis novo. Brincar está usando tênis novo? Curiosas está usando tênis novo? Espinafre está usando tênis novo? Ou Mariana ou Pedro estão usando tênis novos? Ah, então você escolhe.
se você quer a Mariana ou se quer o Pedro, quem que tá usando o tênis novo ali, tá certo? Bom, depois vocês vão escrever de nas frases declarativas e I nas frases interrogativas. Isso é muito fácil. É só prestar atenção que na interrogativa sempre vai ter uma interrogação. Todas as outras são declarativas, tá certo? Então, Mariana ou Pedro chegou em casa? É uma interrogativa. O menino gosta de brincar na neve. Certamente é declarado, né? É um D. As crianças são curiosas? Já sabe, tem uma interrogação, é uma interrogativa. Eu quero comer espinafre. Então, também é uma declarativa. E Mariana ou Pedro está usando tênis novo. Também é uma declarativa. Agora, vocês vão criar frases para completar os balões. Tá? Você vai escrever pelo menos uma frase interrogativa e uma exclamativa. Então, tem o diálogo ali. Você vai criar estas frases, tá? São 3 frases, tá? No diálogo ali, será que ela está conversando com a mãe? Será que é a professora? Quem será que é? Vocês vão escrever. Lembre-se, a interrogativa tem interrogação, é uma questão, uma pergunta. Já a declarativa é uma frase em que ela pode demonstrar sentimentos, emoção, espanto, enfim, é com vocês, tá certo? Vamos para o bumerangue? Olhem lá, festa do chapéu, tá? Lembra que é o tema da nossa unidade. O que vocês vão fazer aí? Vocês vão rever a cena de abertura e vão completar as frases, tá? Vocês vão completar as frases utilizando ali se é uma frase declarativa, afirmativa, se ela é declarativa negativa, se ela é uma frase apenas exclamativa ou é uma frase apenas interrogativa, tá? Vocês vão expor isso, vão colocar 1, 2, 3 ou 4 e na nossa live nós vamos corrigir juntos também, certo? Feito isso... lembra que eu falei para vocês do dicionário? O dicionário. Então, eu tenho 2 aqui nas minhas mãos, tá? O dicionário, dicionário, é isso daqui. Todas as palavras que você precisa encontrar no mundo estão aqui. Claro, na língua portuguesa. Todas em português, tá? Se eu precisar de um dicionário da língua inglesa, eu vou procurar num dicionário inglês. Se eu precisar francês, um francês. Um espanhol e assim por diante, tá? Mas esses 2 dicionários são diferentes. Eu tenho este modelinho aqui, que é mais antiguinho, que o Profiléu usa, que está bem surradinho, mas eu consulto bastante ele. E eu tenho este, que é um mini, né, Aurelinho. Tem a versão para adultos e esse Aurelinho é a versão para vocês, crianças, que ele é super animado, divertido, colorido, tá? Super bacana, ilustrativo, tem ideias, diálogos, é muito bacana de ter. Embora a gente tenha hoje tudo muito mais fácil, na versão online, a gente só digita, procura e chega aí rapidinho a resposta, aqui é um outro jeito muito bacana da gente procurar, tá certo? E é isso que nós vamos fazer. Então, continuando com vocês lá, dicionário, ordem alfabética. Então, vocês vão ter que escrever o nome dessas figuras aqui. E eu trago para vocês quais figuras? Uma árvore, um anel, uma armadura e um aquário. Árvore, anel, armadura e aquário. Perfeito. Vocês conseguem observar que tem alguma coisa diferente ali, né? Nessas letras. Todas elas começam com a mesma letra. Bom, no dicionário também tem uma ordem alfabética. Lembra da nossa sala que tem o alfabeto exposto na parede? Ele tem uma ordem. E quando a gente diz ordem alfabética, é igual da chamada de vocês. Começa lá pelo A de Alessa, B de Bernardo, até chegar lá no último nome, que no nosso caso é o Pietro ou Sofia? Não lembro agora de cabeça. Mas é assim que acontece, tá? Tem a ordem alfabética para nos ajudar. Bom, não seja por isso, o Profiléu procura aqui rapidinho e já descobre para vocês a nossa ordem alfabética, né? Afinal, faz tanto tempo que a gente não faz a chamadinha, né? Já pensaram se eu fizer a chamada aqui com vocês? Ai. É a Sofia, o Profiléu falou certo. A Sofia é a última
da nossa chamadinha, tá bom? Vamos lá, então? Prestem atenção aqui, então. Agora, escreva em ordem alfabética, tá? Como assim? Mas já não estava no A? Aí que vocês precisam prestar atenção. Olha como que é feita a ordem alfabética aqui. Então, A de anel, aquário, armadura e árvore. Olha lá, anel, aquário, armadura e árvore. Puxa, bom, a gente precisou observar para colocar... Como que a gente precisou observar? Como que a gente conseguiu colocar em ordem alfabética? Não era tudo pelo A? Bom, se a gente colocar todas pelo A, não vai dar certo só. A gente tem que observar as letras que vêm seguintes. Por exemplo, anel. Então, a A é a primeira, todas começam com A. Como que eu vou colocar a segunda? Bom, anel, a segunda letra é o N. Depois, M, N, O, P, Q. Então, aquário, Q, R, armadura. E árvore. Pronto, assim eu descubro. Se as segundas são iguais, eu vou para a terceira letra. Então, eu vou procurando a ordem. A primeira, que é a A. Depois, a segunda, pode ser A, B, C, D. Eu vou vendo até conseguir colocar em ordem. É assim que a gente vai encontrar no dicionário também. Tá? E qual é o elemento em comum entre as palavras que a gente viu? A letra A. Tá certo? Bom, agora eu vou querer que vocês encontrem essas palavras em um dicionário e anote o número das páginas em que elas aparecem. Bom, eu já fiz aqui no meu também. Eu anotei tanto aqui no meu grandão, nesse Aurelião aqui, Aurelinho, aliás, e nesse meu Luft aqui nesse dicionário. Bom, se eu pegar a ordem lá, vou começar aqui. A primeira palavra é anel. Vou mostrar para vocês aqui. Olhem lá. A primeira vai ser anel. Já deixei grifado para vocês aqui. A minha página aqui é a página 64, tá certo? É a página 64. Eu vou fazer a mesma coisa lá na página, procurando aquário, que é a minha segunda palavra. Coloquei lá aquário. Eu marquei aqui. A minha página aqui é a 75. E eu fiz a mesma coisa nas palavras armadura, que está na 78, e a minha outra palavra, a última, árvore, que está na página 84, tá? Então, não importa, cada dicionário tem a sua configuração. Vocês vão ver e vão descobrir. Eu costumo printar ali, ou rabiscar, ou riscar as palavrinhas para eu nunca mais esquecer o significado delas. Bom, feito isso, vamos voltar lá para vocês com a nossa tela. Então, coloque o número da página. Não se esqueçam, tá, de colocar a ordem. Tá? Anotar o número das páginas em que elas aparecem. Bom, para vocês não esquecerem, dicionário. No dicionário, as palavras são organizadas, como vocês viram aqui, por ordem alfabética. Tá vendo aqui essa linha aqui, ó? Tudo isso daqui representa a ordem alfabética, tá? Quando a primeira ou a segunda letra são iguais, temos de observar a terceira. Se a terceira for igual, temos que observar a quarta letra e assim por diante. Bom, vamos para o laboratório de palavras? Então eu trago para vocês aqui a cigarra e a formiga. Aqui nós vamos escrever a moral de uma fábula, tá bom? Bom, vamos deixar o nosso dicionário aqui de lado agora, porque eu estou amando trabalhar com as fábulas. E é sobre isso que nós vamos fazer agora, tá? A cigarra e a formiga. A cigarra passou todo o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela: E o que é que você fez durante todo o verão? Ah, durante o verão eu cantei, disse a cigarra. E a formiga respondeu: Pois muito bem, pois agora dance. Ai, gente, lembra que no começo eu falei para vocês que nós íamos trabalhar com separação de sílabas? Então, né, as frases, olhem lá, meus amores. Eu quero que vocês separem as palavras abaixo com barras para descobrir qual é a moral da fábula, tá? Então, tá tudo junto. É preciso pensar no futuro. Fica muito estranho. Mas quando a gente põe as barrinhas, olha lá. É preciso pensar no
futuro. Aí sim a gente consegue saber que as barrinhas a gente precisa separar. Depois que você fez as barrinhas, você simplesmente vai fazer o quê? Escrever a moral da fábula, inserindo espaço entre as palavras, tá? Então, olha lá, aqui está em script e aqui embaixo está escrito é preciso pensar no futuro em caixa alta. Vocês escrevam do jeito que vocês quiserem aí, tranquilinho, tá bom? Agora, você vai criar uma moral para a fábula com uma frase afirmativa e outra frase declarativa negativa. Como assim? Afirmativa é quando a gente está dizendo que é aquilo, é afirmativo. E negativo é o oposto, quando eu digo esta formiga é legal, esta formiga não é legal. Aí eu estou falando que ela é negativa, né? Então, você vai escrever uma declarativa afirmativa, uma declarativa negativa. Depois, você vai pensar na fábula que você leu e vai criar uma frase exclamativa para dizer a cigarra. Lembra que exclamativa, ela tem o ponto de exclamação. E a frase interrogativa tem um ponto de interrogação, tá? Lembre-se, precisa prestar bem a diferença na declarativa afirmativa quando eu digo eu gosto de brincar. Na declarativa, por exemplo, negativa, eu não gosto de brincar. E depois eu coloco eu gosto de brincar. Aí é exclamativa. Quando eu digo será que eu não gosto de brincar? Tem uma interrogação aí. Feito isso, meus amores, eu paro por aqui, mas eu volto na quarta-feira com muito mais para vocês. Linda semana, bons estudos e nos encontramos. Até mais. Até a nossa live, daqui a pouco. Beijos. Vou continuar com o meu dicionário aqui. Não seja ignorante, não seja preguiçoso, olhar no dicionário é bem gostoso.